irmãs, domingo de Pentecostes, dia de falar da descida do Espírito Santo sobre os discípulos, dia de comemorar, celebrar o aniversário da Igreja Cristã. Saúdo a todos vocês com a palavra bíblica do livro de Atos, do capítulo 1, versículo 8, onde Jesus nos diz: quando o Espírito descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Amém. Estamos aqui reunidos neste momento de culto e celebramos este nosso culto através desta ferramenta, em nome e na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Espírito, verdade, em nós vem habitar, difunde claridade, o mal vem afastar, derrama em nossa mente do santo fogo ardor, que todos fielmente confessem seu Senhor, Consolador querido, por Cristo Salvador, nos foste prometido, ampara-nos na dor, que as armas comprovadas do povo teu, Senhor, norte-nos sejam dadas, firmeza, fé, vigor, no tempo em que vivemos, imprescindível é que sempre confessemos bem claro a nossa fé, ainda que soframos perseguição e dor, que sempre enalteçamos o teu eterno amor. Espírito, derrama a força divina, acende em nós a chama da fé pentecostal. Ó, faze que anunciemos ao mundo teu fulgor, que testemunho demos da salvação, Senhor. Estimados irmãos, estimadas irmãs, eu quero compartilhar o texto bíblico do Evangelho de João, no capítulo 16, os versículos 4 até 15, aonde nos diz então assim: E Jesus continuou: Eu não disse isso antes porque ainda estava com vocês, porém agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: aonde é que o Senhor vai? Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se não for, o Auxiliador não virá, mas se eu for, o enviarei a vocês. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer,
mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que eu tenho para dizer e dirá a vocês. E assim ele trará glória para mim. Tudo o que o meu Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Prezados irmãos, prezadas irmãs, domingo de Pentecostes. Pentecostes nos lembra da descida do Espírito Santo de Deus sobre os discípulos. E no domingo de Pentecostes nós também comemoramos com alegria o aniversário do surgimento da igreja cristã, da igreja de Jesus Cristo. Pois foi em Pentecostes, com a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, que tudo começou. A igreja surgiu. Os seguidores de Jesus receberam o Espírito Santo para se reunirem e darem sequência na missão de anunciar a verdade do amor de Deus no mundo. E foi assim que se formaram então as primeiras comunidades cristãs. E o texto lido continua a nos falar da ação do Espírito Santo de nos ensinar e guiar a toda a verdade. Prezados irmãos, no terceiro artigo do Credo Apostólico nós confessamos: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã. Ou seja, nós cremos na presença e no agir do Espírito Santo de Deus ainda hoje nas nossas vidas. E a igreja só existe por causa da ação do Espírito Santo na vida de todos nós. Nós cremos, se existe comunhão aqui entre nós, se a palavra de Deus é pregada, entendida e crida, isso só é possível por causa da ação, do agir, do poder do Espírito Santo de Deus. Na igreja, na comunidade, nós estamos reunidos em torno da palavra de Deus por ação do Espírito Santo de Deus, que nos concedeu e nos fortalece a fé. E o Espírito Santo de Deus, segundo nos relata o texto lido através da palavra de Deus, nos quer ensinar toda a verdade para a nossa vida. No versículo 13 nós lemos assim: porém, quando o Espírito vier, ele ensinará toda a verdade para vocês. Portanto, o Espírito Santo de Deus nos ensina e nos conduz à verdade e quer também nos manter alinhados com a verdade. Mas nós buscamos a verdade? Gostamos da verdade? Ou na palavra de Deus muitas vezes só queremos ouvir aquilo que nos agrada? No dia a dia de nossas vidas, tantas vezes estamos cercados por mentiras. E às vezes até ficamos com aquela sensação de que não podemos mais confiar em nada e em mais ninguém. Somos rodeados por notícias enganosas, promessas vazias, ou seja, vivemos num mundo infelizmente marcado por meias verdades, por injustiças encobertas e pela descrença. Há aqueles que não gostam da verdade. Estimados irmãos, estimadas irmãs, e neste mundo marcado por tantas mentiras, estamos nós, pessoas cristãs. No entanto, apesar de toda a mentira que existe em nosso mundo, apesar de todas as incertezas, apesar dos obstáculos, a palavra de Deus continua sendo pregada, continua sendo crida. Como é que a igreja cristã sobreviveu tantos anos pregando a verdade do amor de Deus, se tantas vezes nós não queremos ouvir a verdade? Como é que a palavra de Deus, escrita há tanto tempo, continua assim tão presente e tão atual em nossas vidas? Prezados irmãos, e a resposta é bem simples. Graças ao agir, a presença, o poder do Espírito Santo que continua agindo em nossas vidas ainda hoje. A verdade de Deus é obra do Espírito Santo
é fruto do agir do Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida. Se nós, portanto, nos reunimos em culto, se a palavra de Deus continua ainda sendo anunciada e a gente pode crer nela, é graças ao Espírito Santo que está agindo também em mim e na tua vida. O Espírito Santo nos leva à verdade e nos faz crer na verdade de Deus escrita na Sagrada Escritura. E a verdade do agir de Deus que faz a pregação da Igreja de Jesus Cristo ser uma voz diferente de tantas vozes em nosso mundo. Por isso que a Igreja continua a pregar o que Deus quer falar por sua santa palavra. No texto de João capítulo 16, Jesus prepara os discípulos. Diz que eles ainda não estariam preparados para suportar toda a verdade. E por isso Jesus promete então a vinda do Espírito Santo, pois é o Espírito Santo de Deus que os guiaria a toda a verdade. E movidos pela ação, pelo poder, pelo agir do Espírito Santo, os discípulos então teriam capacidade para compreender e também assumir o compromisso de dar continuidade neste anúncio do amor de Deus ao mundo iniciado por Jesus Cristo. E os discípulos de Jesus assumiriam esse compromisso e a fé então iria se espalhar por todo o mundo, passando de geração em geração. E esta verdade sobre o amor de Deus, fruto do agir do Espírito Santo, chegou até nós e nós podemos crer nela. O Espírito Santo de Deus continua nos mostrando a verdade. E aí temos que nos perguntar o que é que nós fazemos com a verdade. Será que nossa vida tem por base a verdade que o Espírito Santo nos mostra? No texto lido, Jesus nos diz que o Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade, ou seja, uma verdade por inteira, não só as meias verdades. Jesus deixou claro em João capítulo 16, o versículo 8, que o Espírito Santo é que nos conduz à verdade, a verdade que aponta para o nosso pecado. O Espírito Santo nos faz olharmos para o espelho e perceber quem nós realmente somos, pessoas imperfeitas e carentes da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Por isso, a partir do agir do Espírito Santo que nos conduz à a verdade sobre a nossa condição diante de Deus, a verdade sobre o amor de Deus, este Espírito Santo gera em nós o arrependimento, para que vivamos a verdade de Deus. Portanto, prezados irmãos, prezadas irmãs, todos os dias agarremo-nos na verdade da palavra de Deus que o Espírito Santo coloca no nosso coração, pois a verdade de Deus deve estar presente em todas as nossas decisões que tomamos, seja na família, nos nossos relacionamentos, no trabalho, na comunidade, na sociedade. Uma vida guiada pela verdade da palavra de Deus é uma vida feliz e abençoada. E que o Espírito Santo de Deus, o verdadeiro auxiliador, o Espírito da verdade, nos acompanhe, nos auxilie sempre, nos mostrando o bom caminho, nos indicando qual é a verdade de Deus para a nossa vida. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Santo Espírito
queridas irmãs, convido para termos um momento de oração. Oremos. Querido e bondoso Deus, obrigado pela Tua santa palavra que neste dia de Pentecostes nos lembra da vinda do Espírito Santo e também do seu agir ainda hoje em nossas vidas. Dá, Senhor, que o Espírito Santo continue nos despertando e fortalecendo nossa fé em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Que Teu Espírito Santo continue nos apontando para a Tua verdade e para a nossa vida. Que Teu Espírito Santo continue nos consolando nos momentos tristes e adversos da vida. Que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja sempre presente na nossa vida. Amado Deus, olha com toda a bondade para todas as pessoas que estão doentes, para as pessoas que sofrem, para as pessoas que estão enlutadas, famílias que enfrentam dificuldades, para aqueles que perderam entes queridos. Olha, Senhor, para todos os necessitados do nosso tempo. E ajuda-nos, amado Deus, a sermos também Tuas mãos estendidas ao nosso próximo. Senhor, Tu conheces tão bem nossa vida, nossas alegrias e tudo aquilo que nos preocupa e faz sofrer. Por isso, olha também com bondade e amor para as nossas vidas e derrama sobre nós Teu cuidado e Tua bênção. E tudo mais, Senhor, que aqui não expressamos, que guardamos no silêncio de nossos corações, nós incluímos na oração que o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou a orar quando juntos então dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Queiram também receber a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Que assim te abençoe, te guarde e te proteja o nosso Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo, uma abençoada semana para todos vocês. Que o Espírito Santo de Deus, que veio naquele dia de Pentecostes sobre os discípulos, Espírito Santo de Deus que agiu ao longo de toda a história na vida de tantas pessoas, Espírito Santo de Deus que age com poder, com graça, bondade nas nossas vidas, que Ele continue agindo em nós, nos indicando sempre a verdade para as nossas vidas, nos consolando quando estamos tristes, gerando e fortalecendo em nós a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Fiquem todos com Deus e um forte abraço para todos vocês. Amém.